Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bendito seja Deus por mais um dia do Senhor, em que nós atendemos ao seu chamado. E como sempre gosto de dizer, fico feliz de poder sempre compartilhar parte da palavra de Deus com esta igreja. E hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Ruth, capítulo 1, nos versos de 1 a 5 apenas. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Nós vamos orar antes de lermos. Oremos ao Senhor. Santo, bendito, bondoso Deus, nós, Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de conhecer mais dessa palavra e de sermos edificados por ela. E isso, Senhor, é fruto da Tua graça e da Tua bondade, da Tua providência sobre as nossas vidas. A Ti, Senhor, somente seja dada toda glória, honra e louvor. E esta palavra, Senhor, que opera sobre as nossas vidas, está aqui diante de nós. E nós, nesse momento, te pedimos pelo agir, pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la e que ela venha ser plantada em nossos corações e frutificar para a Tua própria glória. Que eu apenas, Senhor, seja um instrumento do Senhor para falar apenas a verdade que está na Tua santa palavra. Usa-me para que Teu nome seja ainda mais exaltado, que eu venha apenas diminuir, em nome de Jesus. Amém. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Tá muito alto minha voz? Não, né? Tá muito alto? Não. Tá bom, né? Meus irmãos, eu acredito que todos nós devamos conhecer aquele dito popular de que toda escolha tem suas consequências, né? Poetas falam sobre isso, filósofos já falaram sobre isso, Sartre já falou sobre isso, Jean-Paul Sartre já falou sobre isso. Ele disse que a vida é viver equilibrada entre escolhas e as consequências dessas escolhas. E o livro de Ruth é um livro que nos fala que as escolhas que nós tomamos, elas têm sim consequências. Embora essas consequências não sejam fruto do acaso, ou sejam fruto de um universo, como muitos acreditam, que nós fazemos as escolhas e essas consequências estão ligadas unicamente às escolhas e somente isso. Não. O livro de Ruth nos mostra que as nossas escolhas, elas produzem consequências, mas que todas essas coisas, elas são governadas por Deus e unicamente por Ele. Tanto é que é no livro de Ruth que nós vemos que escolhas erradas ainda podem produzir
providência e fruto da graça de Deus. É nisso que concentra-se a mensagem do livro de Ruth. E em especial hoje, vamos falar sobre este texto inicial do livro de Ruth, que contextualiza quando esses acontecimentos eles ocorreram e que contextualiza também e que traz uma introdução para este livro, mostrando as escolhas erradas que foram feitas por esta família. Ainda no verso 1, nós lemos que, na primeira linha, que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Duas informações importantes. A primeira delas é que esses acontecimentos, eles ocorreram no tempo de falta de uma monarquia, onde o povo parecia desejar uma monarquia, mas ainda não tinha, nos dias em que julgavam os juízes. E apesar de que na Bíblia hebraica o livro de Ruth não venha imediatamente após o livro de Juízes, como é aqui na nossa versão, mas este livro está ligado, sim, por este início, por esta palavra inicial, ao tempo em que o povo havia tomado a terra prometida. Aquele tempo em que o povo, levado por Josué, liderado por Josué e exortado por Josué, adentrou aquela terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida a este povo de Israel desde quando o povo estava selecionado por Deus a partir do pacto com Abraão. Então, quando o povo estava lá no Egito, essa promessa já existia. E o contexto é esse: o povo havia sido exortado por Josué, da parte de Deus, de que deveriam tomar posse daquela herança, daquela terra prometida, da Palestina, porque esta terra havia sido selecionada por Deus, para que o povo vivesse nela. O povo que havia sofrido durante tanto tempo, seja no Egito, seja em sua peregrinação, agora havia chegado em seu tempo de descanso, apesar das guerras e das lutas que eles precisaram travar para tomar posse da terra. Mas a posse da terra já havia sido entregue a este povo. Então Deus havia entregue de bandeja a este povo: vão, vençam, expulsem os cananeus dessa terra, porque essa terra eu dei a vocês. Era esta a mensagem de Deus para o seu povo. Contudo, o povo não obedeceu à ordem do Senhor. E expulsaram apenas alguns dos cananeus. E nós vemos isso logo no início do livro de Juízes, no capítulo 1. Eles deixaram alguns povos que viviam ali em Canaã, em suas localidades, e buscaram ali conviver com estes povos, pagãos, ímpios, povos que não conheciam a Deus, que não serviam a Deus. E por esta razão, Deus repreende o povo e diz àquele povo, ao seu povo, ao povo de Israel, que aquele povo que não foi expulso, que os cananeus que não foram expulsos, serviriam de pedra de tropeço na vida dos israelitas. Consequências ligadas às escolhas que eles fizeram de não expulsar todos os cananeus. E o desenrolar dessa história é um forte período de deserção espiritual. O livro de Juízes, ele se caracteriza por um ciclo de pecado do povo, castigo da parte de Deus, arrependimento deste povo e libertação da parte de Deus para este povo. E após a libertação, que é operada por Deus, por meio dos juízes, líderes militares que são levantados naquela época, a partir da morte desse juiz, ele liberta o povo, e a partir de sua morte o povo novamente incorre em pecado, e depois castigo de Deus, arrependimento do seu pecado e mais um livramento da parte de Deus. Esse é um movimento cíclico que acontece no livro de Juízes, contudo, piorando a cada vez que o ciclo começa. A cada vez que o povo incorre em pecado, o pecado ele se torna pior. É no livro de Juízes que nós vemos um homem esquartejar a sua esposa.
e dividir as suas partes por todas as tribos. É no livro de Juízes que nós vemos homens sequestrarem mulheres para que se tornem suas esposas. É no livro de Juízes onde nós vemos uma mistura da adoração a Deus e a adoração a falsos deuses. Então é nesse contexto de deserção espiritual, é nesse contexto de desobediência que o livro de Ruth está inserido. E hoje eu quero falar sobre duas escolhas que são feitas nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, levando como temática a respeito disso o seguinte: confie no Senhor como provedor das suas necessidades. Confie no Senhor como o único provedor para as suas necessidades. A primeira escolha que nós vemos aqui está entre os versículos 1 e 3, que é a escolha de Elimeleque. Veja bem, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Primeira coisa, fome na terra. Segunda coisa, Belém, que é citada aqui, ela é descrita que tipo de Belém é, porque existia uma Belém que pertencia ao reino do norte, embora aqui não seja contexto de reino dividido, mas essa cidade Belém do reino do norte, ela surge no contexto de reino dividido como uma cidade que envolve muito paganismo. Mas não, o autor quer explicitar que esta Belém que está sendo citada aqui, é exatamente aquela Belém que está próxima de Jerusalém, que pertencia ao que seria Reino do Sul. É esta Belém aonde nasceria o Messias, é esta cidade. E o homem sai com sua mulher e 2 filhos, uma família de 4 pessoas. Quando nós vemos que houve fome na terra, e que esta fome está ligada ao período dos juízes, nós vemos, em primeiro lugar, uma ironia, porque Belém, o termo, a palavra original para Belém é casa do pão, significa casa do pão. E agora nós vemos que na casa do pão, na terra que mana leite e mel, agora estava faltando o pão. E não se engane, isso é uma característica literária das Sagradas Escrituras, para nos trazer uma mensagem. A ironia é uma característica literária para isso. E muito provavelmente, essa ironia queria denotar, queria apontar, queria demonstrar que Deus havia castigado o seu povo por causa da deserção espiritual em que viviam. Esse é um dos castigos que Deus dá para o povo de Israel. Ou você não lembra lá em 1 Reis, capítulo 17, onde nós vemos a história de Elias, que orou para que não chovesse, e houve o que na terra? Fome. Por que Deus fez aquilo? Porque o povo insistia em adorar a um falso Deus, a Baal. Aquele mesmo Deus defendido por Jezabel e por Acabe, o seu esposo. E Deus traz fome sobre a terra. Assim como trouxe neste contexto, fome exatamente na casa do pão. Uma ironia que nos mostra que esta situação só poderia ter sido provocada pelo próprio Deus, em função da desobediência de seus filhos, os israelitas. E aí o texto nos mostra que existia um homem, verso 2, este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quirion, efrateus de Belém de Judá. Os nomes no Antigo Testamento, eles estão ligados à vida, à missão e à função dos personagens bíblicos. E quando eu falo sobre personagens, não pense aqui que eu estou falando sobre personagens literários que não existiram. Esse povo existiu. O que eu quero dizer é que os nomes estão ligados a isso. E Elimeleque, o termo Elimeleque significa meu Deus é rei. Elimeleque significa exatamente que o Deus ao qual ele servia era rei. E rei sobre sua vida, que deveria guiar as suas decisões, que deveria conduzir
as decisões de Elimeleque, que Elimeleque deveria reconhecer a sua dependência sob este Deus e a soberania deste Deus, que além de ser Deus é rei. Ora, um rei é soberano, e nós sabemos disso, seja pela história bíblica ou seja pela história geral, da cultura geral. Um rei é soberano em suas ações e em suas decisões. Então nós vemos um problema nesses 3 versículos, que é a fome. Uma necessidade que surge, a necessidade de alimento, de comida, que é o básico para a sobrevivência. E é exatamente nesse momento em que Elimeleque deveria ter se voltado para Deus e reconhecido a sua dependência deste Deus e buscado a solução para o seu problema. Qual? Necessidade de comida. Buscado a resolução desse problema, a solução para este problema, junto a este Deus. Junto a este mesmo Deus que o seu pai, com certeza, havia instruído a Elimeleque que existia, que era um Deus vivo, que era um Deus verdadeiro, que era o Deus que havia tirado o povo da terra do Egito como escravo e havia transformado esse povo em nação, um povo com território. Palestina. Se a fome que havia acontecido ali em Belém era fruto da ação de Deus, e o era, então somente esse Deus quem poderia reverter a situação. E Elimeleque deveria ter buscado exatamente a este Deus. Mas parece que Deus já não era mais rei sobre a vida de Elimeleque, sobre o coração de Elimeleque. Assim como Deus não era mais rei no coração daqueles israelitas que habitavam no tempo dos juízes. Volte um pouco aí, Juízes, seu olhar, Juízes capítulo 21, verso 25. O versículo anterior ao livro de Ruth, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei, ou seja, parece que não existia uma lei que governasse sobre o povo, e cada um achava, eu acho que isso aqui é correto, então eu vou fazer. Não, pois eu acho que a forma correta é essa, então eu vou fazer assim. Havia uma desorganização. Não havia no coração destes homens um espaço para que Deus reinasse sobre este povo. Lembre-se que o governo era teocrático. Lembre-se que Deus sempre guiou o seu povo. Deus dizia para onde o povo deveria ir. Lembre-se que antes de entrarem na terra prometida, nós temos todo o livro de Deuteronômio, onde Deus, a partir de Moisés, da boca de Moisés, rememora todas as leis e todos os passos que o povo deveria seguir para agradar a este Deus. Mas assim como o povo desertou de sua fé e buscou a adoração de outros deuses, assim também Elimeleque buscou a solução distante de Deus. E essa solução está ainda no versículo 2, no final. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E aí, eu quero que você se lembre do que eu disse na introdução, no início. Como que um homem que serve a Deus pode buscar a solução para os problemas da sua vida, para as necessidades que ele tem, distante de Deus, fora da terra prometida, fora da terra que mana leite e mel. O povo que peregrinou no Egito e entrou na terra prometida, reconhecia ou deveria reconhecer
que aquela atividade de habitar na terra era redentiva. Assim como o povo foi arrancado do Egito, liberto do Egito, das garras e das amarras da escravidão lá no Egito, e transformado e levado para uma terra boa, um presente de Deus, assim também Deus fará conosco, que estamos aqui, mas seremos levados daqui, e nós chegaremos à nossa Jerusalém celestial, a terra que manda leite e mel. Não há espaço para buscarmos solução para os nossos problemas ou para a nossa necessidade distante da presença de Deus. Elimeleque decidiu exatamente sair da terra prometida, e aí você pode pensar, mas lá estava com fome, lá estava em período de fome, em período onde não tinha pão na casa do pão. Mas Elimeleque precisava considerar em seu coração de que o Deus ao qual ele servia era o Deus que governa todas as coisas. Elimeleque não deveria olhar para Moabe, que foi isso que aconteceu, e enxergar em Moabe, fora dos domínios do povo de Deus, solução para a sua vida. Elimeleque não podia enxergar em Moabe, apesar de sua falsa prosperidade aos olhos humanos, mas não aos olhos espirituais, e enxergar que ali existia prosperidade, solução, esperança para ele e para a sua família. Porque ele não era moabita, ele não era pagão, ele não era ímpio. Ele era filho de Deus. Mas essa é a solução escolhida por Elimeleque: ir para Moabe a fim de garantir a sua sobrevivência. Essa foi a solução escolhida para o problema que Elimeleque tinha, a necessidade de pão, de alimento. E os moabitas, e eu peço que você abra mais uma vez sua Bíblia em Juízes capítulo 3, que nos fala sobre uma das ações dos moabitas contra o povo de Deus. Juízes capítulo 3, a partir do verso 12, nos diz o seguinte, e nós vamos visitar alguns textos aqui. Você fica com aquele dedo, não tem quando a gente fica com o dedo assim na Bíblia todinha, tem um texto, marca. Nós vamos correr em alguns textos aqui. Juízes capítulo 3, verso 12 diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Isso foi depois do livramento que eles tiveram, viu? De um dos juízes. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então Deus começou a castigar o povo, porque o povo tornou a ser idólatra. Verso 13. E ajuntou consigo, quem? Eglon, os filhos de Amon e os amalequitas. Você lembra quem são os amalequitas? O povo que lutou contra os israelitas antes de chegarem no Monte Sinai. A batalha de Refidim, a batalha que Moisés teve que ficar com os braços levantados. Aquele povo ia exterminar o povo de Deus. Não é briga simples, não, é exterminar mesmo. Eles conheciam o deserto, eles conheciam como viver no deserto, enquanto o povo de Deus não conhecia. E eles armaram emboscadas para o povo de Deus, para eliminar esse povo. Mas aí Deus disse a Moisés que ia eliminar da história os amalequitas. E ele fez isso. Os amalequitas são exatamente aquele povo que guerreou contra Saul, e Saul poupou o seu rei. Estão lembrados? E por isso ele desobedeceu a Deus, que Deus disse que era para exterminar tudo, animais, homens, tudo. E Saul poupou.
E aí Deus foi lá repreender Saul. E Samuel faz o quê? Despedaça o rei Agag, que era amalequita. Então Eglon, moabita, rei dos moabitas, se aliou aos amonitas, que eles são primos, são povos próximos, e aos amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, Jericó, bem próximo ali do Mar Morto. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, quantos anos? 18 anos. A palavra Eglon, no original, ela tem o sentido de bezerro. Você já viu um bezerro, né? Com certeza ele é maior que você. Forte, né? Mais gordo. E o rei Eglon era tão gordo que quando Eude, que foi o juiz que lutou contra Eglon, ele pegou um punhal e feriu o rei Eglon, o punhal ficou dentro dele. Acho que pelo tamanho da barriga. E alguns estudiosos dizem que Eglon, que significa bezerro, ele enricou a partir da escravidão do povo de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. É mais uma condição literária do texto aqui. O povo de Deus, por sua desobediência, passou a servir a descendência da serpente de novo, porque os moabitas eram a descendência da serpente, era um povo fruto daquele incesto de Ló e suas filhas. O povo de Deus, servindo a este rei Eglon, enricou a este rei, engordou este bezerro. Este rei, ele engordou a partir da escravidão do povo de Deus, da descendência da mulher. Então, como que Elimeleque poderia buscar solução para o seu problema, a necessidade de alimento, exatamente numa terra de pessoas que são inimigas do povo de Deus? Um povo totalmente pagão. Essa é a primeira escolha, a escolha de Elimeleque. O problema, a necessidade de comida. E a solução escolhida por ele, ir para Moabe para garantir a sua sobrevivência. E aí, nós chegamos na segunda escolha desse texto, que está dos versos 4 até o verso 5. Note também que o verso 3 traz a consequência da parte de Deus para a vida de Elimeleque. Ele morreu. Alguns dizem que ele adoeceu, mas a Bíblia não traz isso claramente, então não tem como a gente afirmar. O verso 4 diz assim: os quais? Os dois filhos citados no verso 3. Casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ou seja, não fosse suficientemente grave sair da terra prometida, sair do cuidado de Deus, afastar-se da presença de Deus, em busca de solução para as suas necessidades, em busca de provisão para aquilo que eles necessitavam, não bastasse isso ser grave, os filhos de Elimeleque agora parecem buscar um estabelecimento, firmar-se na terra de Moabe. Como? Se casando. Escolhendo mulheres moabitas, para que eles pudessem se casar. E aí você vê um agravamento da desobediência desta família. Porque ao invés de eles enxergarem a morte do seu pai, de Elimeleque, como um juízo de Deus, por causa da desobediência, de se afastar da presença de Deus, ao invés de eles enxergarem o juízo de Deus sobre esta família, por causa deste pecado e dessa desobediência, não. Malom e Quilion utilizam dessa situação para ainda se firmarem em Moabe. Enxergam nessa situação uma falsa oportunidade de uma vida futura estável em Moabe.
Talvez eles até encontraram uma situação agradável para que eles pudessem ter filhos, se casassem. Mas não era essa a visão que eles deveriam ter. A morte de Elimeleque era para ter servido como sinal de que eles deveriam retornar à terra prometida. Eles deveriam fazer como o filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? Que ele disse assim: nem os servos do meu pai vivem uma vida como eu estou vivendo aqui, junto aos porcos. Aí você diz assim: mas eu conheço gente que cria porcos. Eu também conheço gente que cria porcos. Mas nós estamos falando no contexto judeu. Porco era animal o quê? Imundo. E ele estava comendo a mesma comida dos porcos. Os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, deveriam ter enxergado isso como uma oportunidade de voltarem para Deus, de fazerem como filho próprio. Rapaz, aqui não tem vida para a gente não, aqui não tem solução para os nossos problemas, aqui não tem prosperidade. Prosperidade é lá onde mana leite e mel, ainda que esteja em período de fome, mas Deus é poderoso para transformar a situação. Como foi? Que é o que o texto, quando continuamos a leitura, nos mostra. Então existe um problema aqui, que é a necessidade de descendência, a necessidade de perpetuar o povo. E vocês sabem que o povo de Deus, ele é assim. Nós somos chamados a crescermos, a nos multiplicarmos e a nos espalharmos. Não é isso? É isso. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 2. Nós somos chamados a fazermos isso. Então, esses judeus sentiram a necessidade de ter uma descendência. Chegamos em Moabe. E agora nos estabelecemos em Moabe. Então agora vamos casar em Moabe. Vamos ter filhos em Moabe. E vamos nos firmar em Moabe. O problema, que era a necessidade de descendência, teve uma solução escolhida erroneamente pelos filhos de Elimeleque. O casamento misto para garantir a descendência. A solução escolhida está exatamente no verso 4, como nós lemos, e a consequência no verso 5 da escolha desses homens. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Mais uma solução, mais uma escolha para uma solução de problema feita errada, feita distante da vontade de Deus. E aí, não pense aqui que nós estamos falando de homens que desconheciam a palavra de Deus. Não. Os judeus conhecem a palavra de Deus e conheciam a palavra de Deus. Eram instruídos de pais para filhos e assim sucessivamente a que obedecessem a Deus, a que respeitassem a lei do Senhor. Talvez até esse casamento possa ter servido de alegria para Noemi. Eu perdi meu esposo, mas vou ter netos. A nossa família vai se perpetuar, a nossa família vai continuar. Mas isso foi uma forma de tentar estreitar os laços com os moabitas. E esta não era a vontade de Deus. O casamento, ele foi instituído por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e a mulher, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Tem um mistério grande aí, né? O mistério de Cristo e a igreja, e nós vemos isso na nova aliança. Se tornarão uma só carne. Mas a distorção para o plano de Deus para o casamento está lá em Gênesis também.
Porque quando nós chegamos no capítulo 6, e eu sei que tem estudiosos e teólogos que defendem que em Gênesis capítulo 6 está sendo falado lá sobre anjos se misturando com pessoas humanas, mas eu opto por interpretar, e não sozinho, eu não sou ninguém, né? Mas aí eu chamo aqui os teóricos comigo. Mas eu opto para interpretar que ali era uma mistura do povo de Deus com o povo que não era de Deus, o povo ímpio. Vamos ler o que está em Gênesis capítulo 6? O contexto aqui é o contexto pós-queda, pós-saída do Jardim do Éden e pós-divisão de duas linhagens. A linhagem da serpente, que é representada por Caim, e a linhagem da mulher, escolhida por Deus. Aquela linhagem da qual viria um que esmagaria a cabeça, que é representada pela linhagem de Sete, o filho que nasceu em lugar de Abel. Então, duas linhagens que convivem no mesmo planeta, vamos dizer assim, mas que têm condutas diferentes. Vamos lá. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Que alguns estudiosos dizem aqui que os 120 anos é o tempo em que o dilúvio vai acontecer. Esse contexto de filhos de Deus, eu entendo que é o povo de Deus, a linhagem de Sete, a linhagem, a descendência da mulher, de onde viria o Salvador. E as filhas dos homens, a linhagem de Caim, a linhagem da desobediência. Tanto o é, que este contexto, que essa mistura da linhagem de Caim com a linhagem de Sete, desencadeou grande iniquidade na terra. Verso 5. Viu o Senhor, verso 5 de Gênesis 6, que nós estamos lendo aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa foi a consequência da mistura da linhagem de Sete com a linhagem de Caim, do povo de Deus, eleito de Deus, com o povo pagão, o povo ímpio. Você já sabe que se arrependeu aqui é uma linguagem antropopática, né? Para a gente compreender sentimentos humanos ligados a Deus. Então, essa foi a consequência desse tipo de união de casamento misto, tentar pegar aqueles israelitas para que se unissem a mulheres moabitas, mulheres pagãs, mulheres que não serviam a Deus. E esse é um contexto que perdura hoje. Hoje nós vemos isso demais, ao ponto de que a exceção parece querer prevalecer sobre a regra. Ou seja, existem exceções que deram certo? Sim. Existem exceções que parecem ter dado certo? Sim. Mas a exceção não pode prevalecer sobre a regra, porque a vontade de Deus não é esta. E nós vemos exemplos disso. Em Números, capítulo 25, em Números 25, versos de 1 a 9, nós vemos a trama de Balaão, juntamente a Balaque, inimigos de Deus,
para tentar acabar com o povo de Deus. A função de Balaque era essa, era acabar com o povo de Deus, com os israelitas. Habitando Israel em Sitim, verso 1 do capítulo 25 de Números, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos... Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Essa era a trama de Balaão, o falso profeta Balaão, juntamente com Balaque, para acabar com o povo de Deus, misturar, pegar o povo de Deus para casar com gente que não serve a Deus. Nós vemos isso com Sansão em Juízes capítulo 16, e você deve se lembrar, Sansão escolheu mulheres filisteias para se casar e não deu certo, e aí por último escolheu a Dalila, quase me fugiu o nome agora, viu? Quase, ainda bem que eu segurei aqui. E aí Sansão escolheu a Dalila, e foi o fruto, foi o embasamento, o fator primordial para a sua derrota. Precisou glorificar a Deus com a sua morte. Desobediência à palavra de Deus pode levar à nossa morte, seja espiritual ou não, espiritual ou física. E nós vemos isso em 1 Reis. Eu vou pedir para você, por gentileza, abrir também 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Qual a primeira que está aí? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Eu não vou lembrar de cabeça aqui as Etéias. Moabitas e Amonitas são de povos que são primos, como eu disse aqui, descendentes das filhas de Ló, o incesto que elas fizeram lá com o seu pai, Ló. Edomitas, descendentes de Esaú, que preferiu desobedecer a Deus, refutou por nada a bênção da primogenitura. Sidônias, sabe quem é que era Sidônia? Jezabel era Sidônia. Verso 2: Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Aí você diz assim: não, isso não vai acontecer não. Não vai acontecer não, porque eu amo. Meu filho, é Deus que está falando, foi Deus que falou aqui. Não casem com elas, pois vos perverteriam o coração. É Deus que está falando. Quem conhece o passado, o presente, o futuro, tudo que há, tudo que ainda vai existir. Mas Salomão fez isso. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres fizeram o quê? Exatamente o que Deus falou. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Você lembra quem é Salomão? O segundo homem, porque o primeiro é Jesus, né? A sabedoria personificada. Mas o segundo homem mais sábio de toda a história, qual nunca houve? Ah, não, mas ele era velho. Ah, ele não sabia, gagá, velho gagá. Não, meu filho, Salomão era sábio. Ele foi mais sábio quando ele estava velho. Mas a desobediência, meu filho, ela destrói tudo. E mesmo sendo velho e sendo sábio,
seguiu a outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de seu pai, Davi. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos, mesmo de Jezabel, o mesmo, Baal e Astarote, é homem e mulher. E a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como seu pai Davi. Nesse tempo edificou Salomão o quê? A quem? Camus era deus dos moabitas, a abominação de Moabe. Camus era adorado com sacrifícios de crianças. O ritual era sacrificar crianças. Sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque também, Moloque você sabe. Sacrifício de criança também. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O casamento misto nunca seria a solução para os filhos de Elimeleque. Nunca. E Jezabel é uma das... Eu já falei tanto de Jezabel aqui, né? Mas ela também é um exemplo de casamento misto que não deu certo. E no caso específico de Jezabel, acabou com o povo de Deus. Ajudou a destruir o povo de Deus. Não existiu um rei sobre Israel que foi bom. E eles foram os primeiros a serem levados para onde? Os jovens sabem. Foram os primeiros a serem levados para o cativeiro, pelos assírios. Neemias, e esse é o penúltimo texto que eu vou pedir para você abrir, Neemias capítulo 13, no contexto do retorno, depois de Crônicas, no contexto do retorno do exílio, o povo havia retornado para reconstruir a cidade, o muro, o templo. E nesse contexto, Neemias, ele precisou combater o casamento misto que mais uma vez se repetiu entre o povo. Neemias capítulo 13, a partir do verso 23, diz o seguinte: vi também naqueles dias, é Neemias falando aqui, que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, e o que mais? Eles gostavam, né? Eu gostava dessas mulheres. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o quê? Perca de identidade. Isso aqui é uma perca de identidade. Mas a língua de seu respectivo povo, asdodita, amomita e moabita. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Você sabe quem foi que pereceu se misturando? E quando eu digo misturando, entenda, linhagem de Sete e linhagem de Caim. Sabe quem foi que se perdeu? Os israelitas, que se misturaram com outros povos que serviam à Síria. E eles se tornaram os samaritanos, odiados pelos judeus. Idólatras até hoje eles adoram um bezerro de ouro.
até hoje, o culto dos samaritanos. E essa foi a ideia dos assírios. Vamos misturar esse povo aqui, porque aí a gente vai enfraquecer esse povo. E assim fizeram, e assim aconteceu. A nossa confissão de fé, no capítulo 24, que trata sobre matrimônio, na seção 3 diz assim: a todos os que são capazes de dar um conhecimento ajuizado, ou seja, que têm condições de decidir, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. E aí Archibald Rod, que comenta a confissão de fé, diz assim: como é possível que alguém que possui a mente e o Espírito de Cristo, cujos motivos, propósitos e aspirações são celestiais, os filhos de Deus, o povo de Deus, tornar-se-ão uma só carne e coração, viver na mais íntima de todas as comunhões possíveis, que é o casamento, com a alma morta em delitos e pecados. Como poderia esses homens, efrateus, conhecedores da palavra de Deus, acharem que a solução para a sua perpetuação, para a sua descendência, seria firmar laços matrimoniais com mulheres moabitas, as quais nós vemos tantos exemplos de que não deveriam se casar com elas? E, obviamente, isso que eu estou dizendo e que eu li aqui, não quer dizer que o casamento misto, já ocorrido, não é válido. Pelo contrário, no sentido de ser legal, de legalidade. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. E não era a solução que os filhos de Elimeleque deveriam buscar. A solução era retornar para casa. Em 2 Coríntios, capítulo 6, contexto de Nova Aliança, Paulo instrui a igreja de Corinto a respeito desse tipo de casamento. Não especificamente apenas casamento, mas comunhão entre servos de Deus e ímpios, incrédulos. Quando diz assim, 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí você pode dizer, esse texto aqui ele não está falando especificamente de casamento. Eu vou dizer, não está. Esse texto está falando de um contexto mais geral, o que para mim se torna mais pesado. É não ter comunhão com esse tipo de pessoa. E aí isso se aplica também a casamento. Casamento é comunhão. Mas nós vivemos em um mundo onde nós estamos no meio dos ímpios. Tudo bem. Mas conviva, se lembrando que você é filho de Deus. Diga, minha irmã. Isso já traz até já para o início, já do namoro, né?
Isso. Então, a gente já tem que rever já nessa primeira parte, para nem começar o namoro, né? Você vai alimentar uma coisa que você não vai levar para frente? Não deve levar, né? Então, não deve nem começar o namoro, já tem que já nem começar, já encerrar logo ali. Exatamente. Então, essa não é a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus e não é a vontade de Deus. E não era a solução para aqueles filhos de Elimeleque. Mais uma pergunta? As pessoas que querem respaldar esse casamento misto, elas usam muito esse texto de Ruth para dizer que Ruth era moabita e casou-se, né, com Boaz. Mas, na verdade, se você prestar bem atenção, Ruth reconhece o Deus verdadeiro bem antes de Boaz. Ela nem imaginava que iria se casar com um homem cristão, né? Então, já houve um reconhecimento de Deus, de quem era Deus, e a crer em Deus antes disso, né? Então, para os jovens isso é muito importante, né? Que eles possam observar que a pessoa realmente seja cristã, porque senão realmente é um jugo pesado de escravidão com aquela pessoa. Isso, esse é um aspecto importante de Ruth, que a pessoa poderia dizer mesmo, mas Ruth era moabita. Mas ainda no capítulo 1, versos 16 e 17 de Ruth, ela faz uma aliança, não só com Noemi, mas com o Senhor, o Deus de Israel. Ela diz o quê? O teu Deus e o teu povo, e aonde você morrer, ali também eu quero ser. Tem contexto teológico em todas essas esferas, viu? Então, Ruth confessa e se alia e firma um compromisso com o Senhor. E tem mais, não é compromisso de boca, não. Eu vou dizer aqui para agradar Noemi, não. Porque ela sabia que se desobedecesse o compromisso, o que ia acontecer? O que aconteceu com o sogro e com o esposo? A morte. Ruth sabia com quem estava entrando em aliança. E caminhando para o final, meus irmãos, eu quero concluir com uma coisa muito interessante. Nós, com base em tudo isso que nós dissemos aqui, parece que Moabe, inicialmente, aparentava ser o local provedor da semente, provedor da bênção, da prosperidade, da solução, da comida, para Elimeleque e para sua família. Enquanto Belém, que é a casa do pão, parecia ser infértil, porque não tinha pão, não tinha semente. Isso é o que inicialmente parece. Mas aí, quando o contexto, a história continua, nós vemos que a situação é totalmente o contrário do que estava aparecendo. Porque no verso 6, nos diz que o Senhor se lembrou de Belém e lhe deu pão. No original é visitou. O Senhor visitou o seu povo e proveu pão. E Belém tinha pão. Ao contrário de Moabe, que se revelou um cenário de quê? De infecundidade. Não tinha semente nenhuma em Moabe. Porque Moabe provocou a morte de Elimeleque, a morte, que é uma geração, a morte de seus 2 filhos, que é uma segunda geração, e a impossibilidade de haver uma terceira geração, que seriam os netos de Noemi. Isso foi o que Moabe se revelou. Isso é o que Moabe realmente era. E em Israel não existia tragédia maior do que uma família ser destruída. Porque uma família de 4 pessoas, inicialmente, se tornou uma família de 1. E depois Ruth, 2. Consegue perceber o quão trágico é desobedecer a Deus?
Eu quero fazer 3 aplicações com base nisso. A primeira delas: viva uma vida a partir de uma ótica espiritual. Você, como cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, não pode viver aqui, analisando as coisas que estão à sua volta a partir de uma visão terrena, ou com os olhos humanos, que sempre é o que é mais fácil fazer. É mais fácil nós olharmos e buscarmos uma solução pelos olhos humanos, pela nossa própria inteligência ou sabedoria, ou a partir do que as pessoas nos aconselham, pessoas que não conhecem a Deus nos aconselham. Nós somos constantemente cercados e bombardeados por costumes de pessoas ímpias. E essa visão terrena, essa visão ímpia, essa visão que não é espiritual sobre a vida, essa cosmovisão, é o que muitas vezes regem as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Os planejamentos que fazemos para o nosso futuro. Nós queremos fazer isso sem uma visão espiritual. E nós não podemos fazer isso. Porque nós nem somos desse mundo. Parece um jargão, mas é verdade. Nós nem somos desse mundo. Nós estamos aqui peregrinando até chegarmos à nossa Jerusalém celestial. É de lá que nós somos. E é para lá que nós retornaremos. Então não podemos viver aqui, como Elimeleque e Noemi, enxergando a provisão, a solução, com olhos terrenos. Nós temos que viver aqui com olhos espirituais. E é exatamente com olhos espirituais que nós conseguimos lembrar, considerar, meditar na verdade bíblica de que Deus continua governando todas as coisas. Seja fome, seja bonança, Deus continua soberano sobre todas as coisas. Porque se você insistir em viver a sua vida com olhos terrenos, com a cosmovisão terrena, ímpia, você vai sucumbir. Vai sucumbir. Porque tudo que está à sua volta, tudo que está nesse mundo, fora desse mundo, é fruto da providência de Deus, do agir de Deus. Segunda coisa, tenha plena convicção em seu coração de que somente o Senhor é o seu provedor. Somente Deus é quem pode ser provedor. Que foi exatamente isso que Elimeleque não levou em consideração. Foi exatamente isso que Elimeleque não considerou. E perceba que aquela família de 4 pessoas foi reduzida a uma pessoa apenas, porque o verso 5 diz que ficou a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Sucumbiu, quase se encerrou. Mas quem foi que transformou a história de Noemi? Foi Deus, o único provedor para as nossas necessidades. Foi exatamente o Deus a qual eles tinham voltado as costas. Foi exatamente o Deus que tinha entregue aquela terra, apesar de estar passando por um período de fome. Foi exatamente esse Deus que providenciou a mudança na história de Noemi. Foi exatamente esse Deus que transformou a história de Noemi e da sua nora Ruth. Se Deus é de fato o rei sobre a sua vida, como deveria ser a vida de Elimeleque, então você vai considerar isso. Somente o Senhor, somente o nosso Deus é quem pode todas as coisas, é quem conhece todas as coisas.
O salmista no Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à língua, mas tu já conheces toda. Quem poderia ser provedor melhor do que este Deus? Quem poderia ser um provedor maior do que este Deus, que conhece até o que nós vamos falar, que já sabe o que você precisa, e quando você abre a sua boca para orar, Ele já conhece o que você vai pedir, e que responde às suas orações, trazendo todas as coisas que você precisa? Ninguém. Somente o Senhor. Porque só existe um Deus, sobre a terra, embaixo da terra, sobre os céus, debaixo dos céus. Só existe um Deus, o Deus de Israel. E a terceira coisa, atenda ao chamado de Deus, para alinhar a sua vida em obediência a Ele. Considere esse chamado de Deus. Não seja como os filhos de Elimeleque, que ao verem que o seu pai morreu, ao invés de retornarem em obediência ao Senhor, preferiram se afundar ainda mais em Moabe. Que ao invés de enxergarem o sinal de Deus, a oportunidade de Deus, para que eles voltassem em obediência ao Senhor, preferiram desobedecer, agravar o seu pecado, desobedecendo a palavra de Deus, casando-se com mulheres das quais não deveriam casar. A desobediência à palavra de Deus nunca será a solução para um problema. Nunca. E por isso, eu encerro dizendo a você que está aqui e a você que nos assiste. Hoje, Deus, Ele alerta a partir desse texto que nós lemos, para uma oportunidade de que você venha alinhar a sua vida em obediência ao único Deus, o único que existe. Hoje Deus como que abre as portas para uma oportunidade, assim como abriu para os filhos de Elimeleque, apesar de não terem reconhecido, mas hoje Deus chama a atenção para isso, para que você atenda a esse chamado, e busque ter a sua vida alinhada com a palavra de Deus, em obediência ao Senhor. E você que nos escuta, que já ouviu falar deste Deus, e que não serve a este Deus, eu quero dizer a você, como disse Isaías para o povo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que o ímpio deixe o seu caminho e iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Hoje esta oportunidade está aberta, porque hoje é um dia que Deus reservou para que você, tanto que está aqui como nos assiste, para que você enxergasse que obedecer a Deus, que buscar a Deus, sempre será a solução para a sua vida, para as suas necessidades. Buscar ao Senhor sempre será esta solução. E assim como disse também Isaías, eu creio que assim como a chuva e a neve que descem dos céus e não tornam para lá de volta, sem primeiro terem regado a terra e dado a semente e pão ao que come, assim também a palavra de Deus proferida hoje, ela cumprirá o seu propósito na sua e na minha vida. Amém. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Deus, bendito, soberano, Rei e governador de todas as coisas, que nos sustenta, que nos conduz, que opera providencialmente todas as coisas que nos cercam. A Ti, Senhor, glória, honra e louvor. Nós Te somos gratos por esta palavra que nos edifica, que nos transforma. E bendito seja Deus
porque aprove ao Senhor deixar esta palavra para que pudéssemos ler, meditar, crermos nela e sermos transformados para a tua própria glória. É bálsamo para as nossas vidas, é luz para o nosso caminho. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida alinhada com o Senhor e jamais esquecermos de que somente o Senhor é provedor das nossas necessidades. Que não existe solução em outro lugar que não seja aos teus pés, buscando a Ti. Que esta verdade esteja viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.